E o tema de hoje, Parkinson. Parkinson, minha gente, é uma doença que foi descrita pela primeira vez em 1917 pelo médico inglês James Parkinson. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem Parkinson. Segundo estimativas do Ministério da Saúde, aqui no Brasil, 200 mil brasileiros têm a doença. Porém, para esclarecer tudo isso, as minhas dúvidas, as suas dúvidas, porque estamos ao vivo, sobre essa enfermidade, o Parkinson, nós vamos receber ele, que é médico neurologista, o queridíssimo Dr. Cláudio Watanabe. Dr. Cláudio, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Né? Que maravilha. Tem que recordar Obrigado. Que é o filho da dona Genoveva, do seu Ilmar, senão né? Ela fica brava. Senão fica bravo. Um abraço, um beijo aí para a família, que maravilha, viu? Obrigado Tudo bem, pelo doutor? convite, né? Falar desse assunto tão importante, que tem uma importância tão grande para as pessoas e muitas vezes os primeiros sintomas são tão negligenciados, Ok. né? E agora a gente conversar sobre isso é bem interessante. Assunto pertinentíssimo, doutor. Pertinentíssimo. Então, por favor, sente-se aqui. Gente, nós estamos ao vivo, o doutor Cláudio já está aqui. Aliás, é irmão também do doutor Cássio, né? O doutor Exato. Cássio, nosso médico psiquiatra, que, nossa, sempre foi muito solícito aqui à nossa programação, juntamente com o doutor Cláudio também, viu? Doutor, então vamos para quem está em casa. Gente, eu quero que você participe, estamos ao vivo. Tem alguma pergunta? Nós vamos introduzir o tema para você saber da abrangência do que se trata o Parkinson, né? Mas, acima de tudo, né? Acima de tudo, você vai, com muito carinho, você vai participar e interagir com muita dignidade, com muito respeito, viu? Doutor, então, quando a gente fala de Parkinson, estamos falando do quê? Qual parte do corpo que afeta? O Parkinson, inicialmente, sempre se pensou como uma alteração de movimentos, que é o que a gente consegue ver melhor, né? Então, assim, a gente tem... A principal coisa que a gente nota, né, que as pessoas notam normalmente é o tremor, tá? Mas, na verdade, assim, nem sempre o tremor é o principal, porque existem formas de Parkinson que, na verdade, a grande dificuldade é na movimentação. A movimentação, ela fica mais lenta, a pessoa tem o tremor e tem a rigidez no corpo. Esses são os sintomas que a gente chama de sintomas motores. Tá? Mas o Parkinson tem uma série de outros sintomas que são os não motores. Então, hoje a gente reconhece o Parkinson muito mais, não só uma doença de alteração de movimentos, mas uma doença sistêmica, porque eu posso ter depressão, alteração intestinal, posso ter psicose, uma série de outras alterações relacionadas ao Parkinson. Geralmente, doutor, a gente sabe que a gente recorda com muito carinho o nosso saudoso Papa, São João Paulo II, enfim. A gente vê quando ele aparecia nas janelas, a mãozinha tremia, etc. Esse é o tremor que o senhor falava, essa é um dos sintomas do Parkinson, esse tremor, é um tremor que a pessoa não controla, ou quando a pessoa está parada o tremor aparece? Como é que é? Isso, o tremor típico de Parkinson, é bem interessante falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm um tremorzinho e falam, isso já é Parkinson. Não. Calma, né? Nem todo tremor é Parkinson. Então, normalmente o tremor de Parkinson é um tremor que a gente fala que ele é assimétrico, principalmente no começo da doença. Então, normalmente uma mão treme mais que a outra, é um tremor de repouso. Normalmente é um tremor que a pessoa gira um pouquinho a mão. A gente fala que é um tremor de contar moedas. Entendi. Então, é um tremor que na hora que a pessoa está parada, ele fica tremendo. Quando ela vai fazer alguma coisa, normalmente esse tremor some. Na hora que a doença começa a ficar um pouquinho mais grave, esse tremor pode persistir também durante o movimento, mas num estágio um pouco mais avançado. Mas no começo, normalmente você tem um tremor que é um tremor de repouso. Na hora que a pessoa está parada, fica aquele tremorzinho na mão. Agora, doutor Cláudio, ou seja, de onde começa tudo isso? Onde que afeta? Por que acontece isso? Essa é a grande pergunta que a gente está tentando descobrir. Na verdade, o que a gente já sabe é que o Parkinson é uma doença multifatorial. Então, assim, você depende tanto de fatores genéticos, que a gente está estudando muito, já foram descritos vários genes relacionados ao Parkinson, mas já descobriu que não basta só você ter alterações genéticas para ter o Parkinson. Você também precisa ter as condições ambientais alteradas também. Então, isso fica um pouquinho mais difícil porque até hoje a gente não conseguiu descobrir exatamente o que,
mas a gente já sabe que pesticidas, metais pesados, alguns tipos de trabalhos, então já repararam que pessoas que mexem mais com marcenaria, com solventes orgânicos, esses tipos de materiais, tem uma tendência maior a desenvolver Parkinson. Tá? Mas isso também... contato com essa substância? Contato com as substâncias existem estudos falando sobre isso, mas ainda não é nada que a gente consiga falar, não, essa substância ou aquela com certeza vai te dar Parkinson. Estilo de vida também pode influenciar ou não? Estilo de vida com certeza, mas aí o estilo de vida entra muito mais na questão de prevenção. Entendi. Né? Legal, então, assim, legal. Alimentação, atividade física principalmente, é o que a gente vê, na atividade física a gente está descobrindo que para as doenças neurodegenerativas ela é uma grande chave, né? A dieta e exercício físico, né? E para o Parkinson não é diferente. As pessoas que fazem atividade física tendem a ter menos ou então mais tarde, né? Quando a gente estuda um pouquinho sobre Parkinson, doutor, a gente logo em seguida vem um neurotransmissor chamado a dopamina. Fala um pouquinho o que é, por que é importante e por que isso influencia tanto nessa questão do surgimento do Parkinson. A dopamina ela tem diversas funções dentro do cérebro, né? Então, assim, ela tem tanto funções na parte comportamental, então a nossa vontade de fazer as coisas. Então, estudos em animais, por exemplo, quando você você reduz a dopamina desses animais, eles ficam apáticos, quietos, rígidos, né? E ela também faz esse controle do nosso movimento, porque o movimento ele não é simples, né? Então, quando nasce o movimento lá, no primeiro neurônio lá em cima no cérebro, ele desce, né? O impulso elétrico desce para o membro, mas só que tudo isso tem uma regulagem, né? O corpo está entendendo... É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, ele está entendendo e aí ele vai fazendo toda essa comunicação. Olha, está muito forte, está muito fraco, o movimento tem que ser... Então, assim, para você ter um movimento suave de mão, isso é uma série de transmissões que o cérebro precisa fazer. E a dopamina é o principal neurotransmissor que regula essa circuitaria. Na neurologia a gente fala muito de circuitaria porque são vários circuitos, parece uma rede elétrica mesmo, né? Doutor, chegando no pergunta, você escutou o passarinho tocando? Eu escutei. Cantando aí? É a Patrícia, boa noite, Patrícia, que bom que você já começou aí usando as ferramentas para interagir, para participar, viu? Legal. Aliás, eu quero lembrar que, olha, você também pode usar o WhatsApp, o Twitter, enfim, as nossas redes sociais, para mandar o seu pedido de oração. No final, aquele momento de oração, eu quero rezar por sua intenção, viu? Obrigado, Patrícia Querfeira de Santana, Bahia. Boa noite, Frei e doutor. É verdade que lentidão dos movimentos é ainda mais comum que os tremores? Pergunta a Patrícia, doutor. Patrícia, é assim, não é questão de ser até mais comum, mas a lentidão dos movimentos, tá? Que a gente chama de bradicinesia, ou seja, os movimentos lentos, para a questão de critérios diagnósticos, ele é mais importante. Então, hoje, o critério diagnóstico mais aceito é do Banco de Cérebros do Reino Unido, tá? Então, esse é o nome do critério diagnóstico. E o principal é a bradicinesia, esses movimentos lentificados. Aí a bradicinesia, que é o movimento lentificado, mais um. Então, pode ser o tremor, pode ser instabilidade postural, que o paciente Parkinson fica também, ou a rigidez também. Na hora que a gente vai mexer no braço do paciente, sente que parece que tem... Mas tem ele uma vai rodinha ali. assim, doutor? Ele vai enrijecendo, de modo que eu não consigo, né, abrir pode ficar bem rígido. Em estágios mais graves pode sim ficar bem rígido, mas o problema é que essa rigidez, ela vai levando a alterações articulares, né? Se você não tem o estímulo e tal, então isso são coisas que vão se somando, né? Ok. E olha que maravilha, nós estamos ao vivo e quando estamos ao vivo, eu estava esperando esse momento, o telefone 0300 210 1210. Alô, boa noite. Boa noite, Galiana. Oi. Boa noite, bem-vinda. Como é que tá a linda e bela Joinville, Galiana? Oi, Frei Rinaldo. Que Deus abençoe. Bem-vinda, né? Tá bem, tá bem. E a igreja tá melhor. Oh, graças a Deus, viu? Que Deus abençoe. Tá acompanhando Saúde e Fé na linda e bela Joinville, aí em Santa Catarina. Perpétuo Socorro. Olha que maravilha, viu? Que Deus abençoe. Que bom que a senhora está engajada na sua comunidade, viu? Dona Galiana, aproveitando que o tema hoje é sobre o Parkinson, a senhora tem uma pergunta para o Dr. Cláudio hoje aqui? Tenho.
Pois não. Duas pessoas. A minha irmã e o nosso padre daqui também, da nossa igreja, tem mal de Parkinson. Eu vou pedir para a senhora falar comigo só pelo telefone. Não tenta esperar a minha voz chegar na TV. Aí eu tô ouvindo a minha voz na sua TV. Fala comigo pelo telefone, minha querida. Ah, E qual é a sua pergunta mesmo? Então, a sua irmã e o padre, é isso? E a senhora gostaria de ajudar a sua irmã e o padre, é isso? Eu queria saber, principalmente a minha irmã, Certo. eu queria ajudar, se tinha alguma coisa para ajudar eles. Legal. Porque tem dia que ele assiste, ele reza a missa, tudo. Tadinho, muito né? bem. Outro dia já ele não reza. Como é o nome dele? Venceslau. E o nome da sua irmã? Venceslau. E o da sua irmã? E da minha irmã é Marina. Marina. Obrigado, dona Galiana, que Deus abençoe a senhora. A senhora fez a pergunta e agora vai ouvir na sua casa a resposta aí, a ajuda que a senhora precisa aqui com o Dr. Cláudio. Um beijo no coração, liga sempre, participe sempre, viu? Aí, doutor Cláudio, então ela sabe que tem um padre, Venceslau, que está com um Parkinson. A irmã dela, a Marina, ela quer ajudar. Como é que uma pessoa pode ajudar, doutor? Até onde pode ajudar? Olha, para quem já tem o diagnóstico de Parkinson, o tratamento não é simples, né? É um tratamento que a gente fala que é multimedicamentoso, né? Então são vários medicamentos, porque, como eu falei no começo, não é só a alteração de movimentos. O ideal é um acompanhamento com o neurologista, né? Fazer uso dos medicamentos regularmente. Alguns medicamentos têm várias particularidades. Então, por exemplo, o levodopa, né? O Prolopa, que é o principal remédio, ele é um remédio que tem que ser tomado 1 hora antes ou depois das refeições, não pode misturar com a refeição. Okay. Então, são algumas coisinhas que o neurologista vai conseguir fazer todo... E tem que seguir a risca, né? E tem que seguir a risca e tomar medicamento todo dia. Entendi. Se está tendo essa flutuação que a gente fala, ou já é um período um pouquinho mais tardio, Entendi. Ou então não está tomando medicamento tão certinho, né? Agora, outras coisas podem influenciar também, infecções, algumas coisas sobrepostas, né? Artroses, outras coisas podem influenciar. A partir de que idade, doutor, assim, que começa a se manifestar? E como que se começa? O senhor falou assim, questão dos tremores, rigidez nos movimentos, que mais? Instabilidade postural. Pode ter depressão, pode ter anosmia, que é a dificuldade, né, de sentir cheiros. Okay, pode ter... Tudo acontece numa vez só ou é progressivo? E como que a pessoa começa a perceber que ali está se instalando um Parkinson? Não, é uma doença progressiva, não começa de forma súbita, né? Se começar de forma súbita, a gente inclusive tem que pensar em outras doenças e não em Parkinson. O Parkinson, existem algumas formas genéticas que começam mais cedo, tá? Mas, normalmente, começa ali entre 55 e 60 anos, é a grande idade de início, tá? Mas quanto mais idoso, maior o risco do desenvolvimento do Parkinson, tá? E, normalmente, assim, a gente tem alguns sintomas que a gente fala que são pré-motores, ou seja, antes de ter a rigidez, antes de ter tudo isso, que pode ser alteração intestinal, que é uma coisa bem importante que acontece no Parkinson, a alteração de sentir cheiros, então a pessoa fica com dificuldade de sentir cheiros, muitas vezes depressão e o sono, que é uma coisa... Altera o sono. Altera o sono, a pessoa fica com um sono agitado, parece que tem muitos sonhos e bate nas coisas, às vezes até se machuca. Então... Essa questão da rigidez pode comprometer, por exemplo, a fala, o comer, o ato de comer, a degustação, hein, doutor? Num estágio um pouco mais avançado, pode ter dificuldade de deglutição, pode ter dificuldade de fala, né? Isso porque é uma doença sistêmica, né? Então vai pegando toda a musculatura que precisa de coordenação, né? E a deglutição é uma delas. Né? Ok. E aí, nesse sentido, quando a pessoa percebe, é a soma de 1 ou 2 fatores, sintomas desses que vai diagnosticar? Sim. Como é que a família pode, de repente, a pessoa já sente que treme, eu estou tremendo aqui, não consigo segurar, etc. Poxa, será que eu estou com Parkinson? Como é que eu posso, assim,
precaver isso, prevenir essa situação? Olha, se já está nessa situação de ter um tremor, alguma coisa, o melhor é procurar uma ajuda médica. Por quê? A gente já tem estudos falando que um tratamento precoce, né, quando a pessoa começa a tratar desde o começo os sintomas, você prolonga mais a fase funcional, tá? Além disso, você tem as terapias complementares. Então, assim, uma pessoa que começou agora com sintoma, ela consegue fazer fisioterapia, consegue fazer uma série de outras terapias. Afeta o equilíbrio também? A pessoa pode estar caminhando e de repente ela cai, doutor? Ou seja, compromete o equilíbrio, o andar normal aí, doutor? Sim, inclusive é uma dos critérios, né? Instabilidade postural. Ok. Desses critérios, desses 4 principais, né, que a gente conversou, a instabilidade postural é a que acontece depois, normalmente. Inclusive, se... Quando já está muito avançado. Quando está avançado. Se a instabilidade postural vem primeiro, vem como um dos primeiros sintomas, a gente já tem que pensar em outras coisas. Porque existem outras formas de Parkinson, que a gente chama de Parkinson atípico. Que aí são uma gama de outras doenças que variam alguma coisa do Parkinson. Mas quando o paciente começa já com instabilidade postural, a gente precisa fazer diagnóstico diferencial, né? Pensar em outras coisas. Eu terminei o bloco passado falando de um quadrinho. Vem cá, então, o quadrinho. Hoje, eu estou muito feliz porque a minha família religiosa, a Ordem dos Servos de Maria, está em festa. Por quê? Porque nós estamos recordando e celebrando os seus fundadores, os nossos fundadores. 7 santos fundadores, 7 homens de Florença, na Itália. 1233 começaram um movimento, devotos de Nossa Senhora, eles já se conheciam participando de uma associação de Nossa Senhora, e aí começaram esse movimento chamado a Ordem dos Servos de Maria. Eles são considerados na igreja ministros da unidade e da paz, 7 santos fundadores, enfim, de Florença para o mundo, uma ordem assim que contemporânea à Ordem dos Franciscanos, São Francisco em Assis e os 7 santos aí em Florença. Então, quis partilhar com você, então, esta foto, esta data tão significativa hoje na minha família religiosa, a Ordem dos Servos de Maria. Então, 7 santos fundadores, rogai por nós, viu? Doutor, chegou uma pergunta aqui, doutor Cláudio, chegou uma pergunta do Wesley. Eu não respondo agora, mas assim, a pergunta é da cidade de Piumhi, Minas Gerais. Obrigado, Wesley, Deus te abençoe, viu? Olá, Frei Rinaldo, doutor. Ele citou um medicamento aqui, doutor. Tomo biperideno. Ele é indicado para o tratamento de Parkinson, mas eu uso para o meu tratamento de saúde mental e para a minha vista não ficar embaçada. Isso pode vir a causar um futuro Parkinson? Tenho 29 anos e tomo esse medicamento desde os 23. Fiquem com Deus. Aí o doutor vai pensando então na resposta para o Wesley. Vamos lá conversar com o doutor Cláudio, que já pensou na resposta do nosso amigo Wesley, de Piumhi, Minas Gerais. E aí, doutor? Wesley, obrigado aí pela sua pergunta, muito interessante. Na verdade, isso já puxa um gancho para a gente conversar sobre isso. O biperideno realmente é um medicamento que pode ser usado para Parkinson, tá? Não é em todo caso que a gente usa, mas só que ele não está dentro dos medicamentos que podem causar o Parkinson, tá? Existem sim alguns medicamentos que podem causar o parkinsonismo. O que é o parkinsonismo? São condições que parecem Parkinson, mas não são necessariamente a doença de Parkinson. Mas os principais medicamentos são os antipsicóticos, tá? Então, por exemplo, risperidona, haloperidol, clorpromazina, esses tipos de medicamentos, e alguns antivertiginosos, então, como flunarizina, por exemplo, podem também causar. O biperideno não está dentro desse rol de medicamentos que podem levar a um parkinsonismo, tá? Então, você pode ficar tranquilo. Acho que o mais importante é você seguir aí a indicação do seu médico direitinho e fazer o uso do remédio certinho. E o Dr. Cláudio citou uma série de medicamentos, então todos esses medicamentos, cuidado com a automedicação, gente. A gente não defende essa bandeira não, hein? Cuidado com a automedicação, vá sempre no seu médico e prescrição médica por esses remédios, porque são remédios potentes, controlados, viu? Olha o telefone tocando, que maravilha, gente! Então a gente vai ser com muito carinho. Alô, boa noite, seu Mário! Boa noite, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Prazer falar com o senhor, Padre. Amém. Como é que está a cidade de Patrocínio, seu Mário? Uai, tá beleza, graças a Deus. E dá extremamente show, viu? Que maravilha, viu? O seu Mário está acompanhando o Saúde e Fé. A gente agradece de coração, de carinho aí, a sintonia pela TV Aparecida.
E qual é a sua pergunta? O senhor tem alguma pergunta? Quer que o doutor Cláudio lhe ajude em alguma pergunta? Por favor, seu Mário. Eu tenho mal de Parkinson, depois que eu fiz a cirurgia de um tumor na cabeça e tive mal de Parkinson. Certo. O que ele acha que pode causar um Parkinson? Será que foi a própria cirurgia ou o que é que faz causar o Parkinson? Muito bem, seu Mário. Obrigado de coração, um grande abraço, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Participe sempre, muito obrigado pelo carinho. Vai ouvir a resposta aí no conforto da sua casa, seu Mário. E aí, doutor, como é que a gente pode ajudar o nosso querido Mário aí? Mário, primeiro, obrigado pela pergunta, né? O que acontece? Depende de onde foi a sua cirurgia. Porque é o seguinte, a gente tem uma região do cérebro que a gente chama de núcleos da base, tá? É uma região que fica, acho que eu vou até aproveitar Fica à aqui vontade, doutor. Esse nosso molde aí, né? Esse nosso molde que a gente tem aqui, é uma região que fica mais ou menos aqui nessa altura, tá? É uma região que a gente chama de núcleos da base. É aqui que é feita toda a regulação do movimento, tá? Então, assim, dependendo de onde foi a sua cirurgia, eventualmente você teve lesão em alguma região dessa. A dopamina está por aí, doutor? Onde é que ela é criada? A dopamina, ela é produzida em alguns locais do cérebro, mas o principal é aqui num lugar que a gente chama de mesencéfalo, tá? Na substância negra. Bem no meio aí. Bem no meio aqui, é bem no tronco encefálico, tá? Entendi. Mas assim, aonde tem essa regulagem, vamos dizer assim, do nosso movimento, é aqui no lugar que a gente chama de núcleos da base, que é onde a dopamina age. Entendi. Então, se ele teve uma cirurgia, um tumor, e essa cirurgia teve alguma relação aqui com essa área, isso pode eventualmente causar um Parkinson. Entendi. Entendeu? A gente aprendeu aqui com vocês, a gente aprende que os nossos neurônios, para fazer conexão entre um e o outro, eles não ficam grudadinhos, eles são separados. E tem a chamada sinapse, né? Isso, é a conexão eles ali. Chegam pertinho do Pertinho ali. A dopamina é a falta disso? É quando não dá liga, doutor? É assim? Exatamente. Então, assim, a dopamina é um desses neurotransmissores que... Vamos fazer a conexão. Porque o neurotransmissor, o que ele faz? Ele leva uma mensagem. Ok. Né? Então, assim, na hora que eu tenho pouca dopamina, eu não estou mandando essa mensagem para o neurônio. Doutor, vamos ficar de pé, doutor? Opa. Vou pedir licença aqui com o nosso time aqui. Explica aqui, porque a nossa equipe colocou uma imagem aqui dos neurônios aí, doutor. Então, Muito continua o bom. seu raciocínio aí, doutor. Olha lá, ó. Eu acho que, ó, eu vou pegar aqui de novo. Por favor, doutor, aqui estamos Dá ao licença vivíssimo, minha gente. estou- Cenário novo, né? Você sabe que estamos no cenário novo, né? Tomando liberdades aqui, ó. Vamos lá. Essa região aqui é um corte desta região aqui, ó. Ok. Tá? Que a gente chama de mesencéfalo, tá bom? Isso aqui, Então, um ó. corte aqui. Essa regiãozinha aqui a gente chama de substância negra, tá? Porque realmente ela é negra, tá bom? E aqui, ó, que você tem a transferência... aquela sinapse ali, aquela a comunicação. sinapse. Então, a gente está vendo aqui Wi-Fi ali, ó. Exatamente. A gente está vendo aqui um neurônio saudável, Ok. né? Porque a dopamina está Tá agindo. agindo. Tá levando informação. Exatamente. Portanto, tá levando uma informação para o movimento, para a fala, para Isso. várias situações. Exatamente. Para modular, né? Para regular o movimento, certo? O prumo. Aqui a gente já vê que essa substância negra, ela foi acometida, foi lesionada, né? Então aqui a gente começa o processo Fatoridade, da doença de por que chegou a essa cor? Fatoridade, fator genético, exposições ambientais, como a gente tinha conversado, então metais pesados, pesticidas, alguns tipos de químicos, né? Então, até, doutor, é um alerta que a gente faz assim para você que trabalha, por exemplo, no campo, enfim, que tem Exato. muito agrotóxico, enfim. Então, se proteja, não é que não vai deixar de usar porque faz parte da... Mas se proteja, porque a exposição em demasia desses produtos pode levar à situação, viu? Né? Exatamente. E aí aqui, essa substância negra lesionada, você vai ter pouca dopamina, tá Ok, vendo? Quantidade entendi. aqui. E isso faz com que o neurônio, ele eventualmente morra mesmo, né? Então Aí vai vem a perdendo rigidez, neurônios. Aí, falta equilíbrio, falta tudo aquilo que- exatamente. Aí vai progredindo a doença porque vários neurônios Entendi. vão morrendo e aí você vai tendo a progressão da doença, né? Doutor, já que estamos aqui, eu escutei o passarinho cantar. Tem pergunta? Opa, estamos aqui. É o Marco de Itumbiara, Goiás. Obrigado, Marcos, pelo seu carinho. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você, viu? A ingestão correta de ômega 3 previne
ou garante que não irei desenvolver Parkinson? Essas propagandas que a gente ouve, hein, doutor? Vamos ajudar o Marcos a esclarecer o Brasil, doutor. Marcos, ômega 3 não vai prevenir, não tem estudo para isso, muito menos garantir. Tá na ajuda, medicina, mas para outras coisas. Ajuda outras coisas, né? A parte de colesterol, tudo isso. Então, o ômega 3 né, um tipo de gordura saudável, que é interessante a gente ter uma quantidade, também muita quantidade não é interessante, nada na medicina em muita quantidade é interessante, mas assim, para a questão do Parkinson, o ômega 3 ele não tem nenhum estudo contundente que fale, não, tome ômega 3 que você não vai ter Parkinson, isso não... Mas valeu a pergunta, Marcos. Doutor, vamos tentar um pouquinho, até vou levar o mod aqui, doutor, vamos levar o mod, se o senhor precisar aqui. Opa, telefone tocando, gente, eu gosto disso. Eu gosto disso, né? Olha, de onde é que ela é, diretor? De Campo Largo, lá no Paraná. Tem nome da minha mãe, né? Quando eu falei, nossa, será que ela? Mas é do Campo Largo do Paraná, a dona Nadir. Dona Nadir, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Frei. É um prazer falar com o senhor. Que Deus abençoe a senhora e a sua família. É a primeira vez que estou conseguindo a ligação. Graças a Deus. A senhora tem o nome da minha mãezinha, viu, dona Nadir? Ah, é? Maravilha. Tá lá em Santa Catarina acompanhando o programa. Um beijo, mãe. Bênção. É perto aqui, né, do Paraná. Que maravilha. E qual é a sua pergunta, dona Nadir, aqui, aproveitando que o doutor Cláudio está aqui ao vivo, né, que quer esclarecer. Tem alguma pergunta? Tenho, sim, Frei. Gostaria de perguntar para o doutor Cláudio se o mal de Parkinson é hereditário. Ah, legal. Essa é a minha pergunta. Gostei porque demais. Porque às vezes a gente vê na família, o irmão e a irmã também tem. É caso que eu conheço aqui na minha cidade. Entendi. Então, muitíssimo obrigado pela pergunta, pela participação. Deus abençoe a senhora, viu? E vai ouvir na sua casa aí a resposta do doutor Cláudio. E aí, doutor, tem um fator hereditário, doutor? Até que geração, doutor? Se é que tem, né? Existe fator hereditário, então como a gente tinha conversado, hoje a gente já reconhece alguns genes relacionados ao Parkinson, mas a gente sabe que não basta só a genética. Então, assim, a genética, ela predispõe. Quando a gente fala predispor, significa que você precisa de outras coisas para, vamos dizer assim, dar um empurrãozinho. Entendi. Entendeu? Então, assim, não quer dizer que a pessoa tem aquela genética de Parkinson que ela vai obrigatoriamente ter o Parkinson. Então, meu pai ou minha mãe tem Parkinson, eu vou ter com certeza. Não é assim, tá? Então, às vezes, por exemplo, gerações anteriores, né? Então, tinha uma vida mais rural, tinha mais exposições a uma série de coisas, e agora a vida mudou, por exemplo, para a cidade, tudo, e não tem essa exposição, né? Ô, doutor, a gente quando fala assim da saúde do homem, saúde da mulher, enfim, a gente vê que tem aqueles, os hormônios, né? Fala de reposição hormonal, testosterona, progesterona, enfim. Tem como também fazer uma reposição desse neurotransmissor de dopamina? Olha, eu vou tomar uma cápsula de dopamina para não faltar no meu organismo. Tem isso ou não? Tem. Tem? Que é o principal remédio para Parkinson. Entendi. Mas ele repõe ou ele não deixa morrer mais do que já tem? Como é que é? Ele repõe. Então, assim, na verdade... foi muito difícil esse medicamento ser bem efetivo, porque quando você toma dopamina, normalmente essa dopamina ela é degradada antes de chegar no cérebro. Então eles tiveram que fazer bastante engenharia ali para conseguir chegar. Mas o que acontece? O principal medicamento, que é o levodopa, é justamente isso, é a dopamina. Tá? Então, mas assim, eu não tenho Parkinson ainda, mas eu tenho um pai, uma mãe que tem, e já vou tomar agora a dopamina. Não adianta nada. Tá? Adianta se você já tem a doença e aí tomar o medicamento, a evidência que a gente tem é que sim, a doença ela progride mais devagar. Você tem uma lentificação dessa progressão ao uso do tratamento principal, que é a dopamina. Legal, viu, gente? Olha, eu ouvi o passarinho, você ouviu também? É a nossa amiga Cristiane de Arujá, São Paulo. Boa noite, Frei Rinaldo. Gostaria de saber se a pessoa que se desequilibra às vezes e sente fraqueza nas pernas pode ser Parkinson. Qual exame identifica se a pessoa tem? É a Cristiane de Arujá. E você viu aqui que eu estou nesse espaço também bonito em nosso cenário, a Colmeia da Saúde, a nossa colmeia botânica, que por quê? Além de ser um espaço bonito, bem decorado, a nossa equipe está de parabéns, nós vamos trazer aqui nos próximos programas, a gente vai colocar aqui
ervas, né? Alecrim, enfim, boldo. A gente vai explicar o significado relacionado à saúde para você também poder aí adquirir ou cultivar na sua casa, assim, essas ervas e plantas medicinais, viu? Que maravilha. Então a nossa erva, nossa colmeia da saúde, viu? Com muito carinho. Olha só, e a nossa produtora Sônia já entregou algumas intenções aqui, olha minha gente. Eu gostaria de pedir a intercessão de São Peregrino para ajudar a minha avó Francisca das Graças no câncer de mama. Ela que é de Guaratinguetá, né? A gente coloca aqui, olha, coloca aqui, tá vendo a importância desse momento? Deixa eu, mais outra intenção. Gostaria de pedir uma boa recuperação para meu tio Carlos, que se encontra na UTI. Quem pediu foi a Patrícia Mara, de Potim, São Paulo. Obrigado de coração, viu? Com muito carinho. O Felipe Palma, de Moreira César, Pindamonhangaba. Peço pela saúde de toda a família, em especial para minha filha Maria Heloísa, que completa 6 meses de vida. Obrigado, Felipe. Deus te abençoe. A gente coloca aqui, ó. Essa é a intenção de você também escrever e a gente vai coletar, recolher as suas intenções para a gente rezar um pouquinho. Não esqueça de preparar o copo d'água, viu? Doutor, aliás, a pergunta aqui, eu terminei o bloco passado com a pergunta da Cristiane, de Arujá, São Paulo. Boa noite, Frei. Gostaria de saber se a pessoa que se desequilibra às vezes, né? Tá, desequilibra, sente fraqueza nas pernas. Pode ser um início de Parkinson? E qual o exame que identifica que a pessoa tem? É a Cristiane de Arujá, São Paulo, doutor. Cristiane, respondendo a sua pergunta, o desequilíbrio e fraqueza nas pernas realmente assim, são sintomas muito amplos, muitas coisas podem dar. Então, por exemplo, labirintite, alterações de força na própria perna. Então, assim, não são sintomas clássicos do Parkinson, tá? Pode ser? Pode, né? Depende da avaliação, depende da idade do paciente, tudo isso. Mas, assim, realmente não são sintomas clássicos e muitas outras coisas podem causar esse desequilíbrio. Então, eu acho interessante procurar um médico, ver direitinho, porque quanto antes... Na medicina, né? Quanto antes a gente diagnostica, mais fácil é o tratamento. Doutor, assim, um hemograma aponta alguma coisa de Parkinson? Assim? Não, né? Não, a pessoa vai lá e faz aquele, sei lá, um eletro, aponta também? Não. Também que exame específico aí, doutor? Ou é a observação do médico? Para o Parkinson, os exames que a gente solicita é muito mais para a gente excluir outras doenças. Tá, do que a gente falar que é Parkinson mesmo. Então, assim, a gente consegue ver na ressonância magnética e, às vezes, alguns exames um pouquinho mais específicos, né? A substância negra ali já lesionada, isso a gente consegue ver. Mas a clínica é muito mais importante. Então, assim, para fazer os critérios diagnósticos direitinho, eles são clínicos, tá? Os exames, eles são muito mais para a gente excluir outras causas, como tumores, doenças inflamatórias, infecciosas, eventualmente. Uma vez que se instala, que foi detectado o Parkinson, ele tem como frear ou ele é progressivo, degenerativo, doutor? Basicamente é uma doença neurodegenerativa. Hoje a gente procura várias alternativas para frear ele. Então a gente já sabe que o tratamento precoce, logo no início, ele freia um pouco a doença, mas a gente tem estudado várias coisas que podem frear. Então, por exemplo, até outro dia a gente viu um artigo bem interessante sobre a questão de dança, né? Então eles compararam 2 grupos, um grupo que não fazia dança, um grupo que fazia dança, e os pacientes que por 3 anos fizeram aulas de dança semanais não evoluíram a doença. Enquanto esse grupo que não fez evoluiu conforme esperado. Então, assim, a gente está vendo que realmente a reabilitação física, não só a dança, né, mas a reabilitação de uma forma certinha, ela pode ajudar bastante nessa questão da progressão da doença. E que tipo assim, de atividade, de tarefa, de ajuda, né, a pessoa pode em casa ajudar, oferecer à pessoa que tem Parkinson? Você vai responder isso, mas você ouviu que o telefone tocou? Estamos ao vivíssimo, minha gente. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, Brás. Como é que tá Toledo, no Paraná, seu Brás? Tudo bem, graças a Deus. É em Toledo, no Pará, isso? Né? Não, no Paraná. No Paraná, Toledo, em Paraná. Eu conheço a sua cidade, já fui aí. Já fui em Toledo, já rezei a missa da saúde em Toledo. Lindíssima cidade, seu Brás. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe o senhor, viu? Sim. Ô, seu Brás, qual é a sua pergunta? Estamos ao vivo, Saúde e Fé. Qual é a sua pergunta para o doutor Cláudio? Eu quero fazer uma pergunta
para ele é o seguinte, eu tenho tontura muito na cabeça e até marquei uns exames para fazer a semana que vem e me dá amortecimento nas pernas, nas duas pernas. Certo. E tem dia que incha, tem dia que fica seca as pernas. Será que é problema de começo de mal de Parkinson assim, ou que não? idade que o senhor tem, seu Brás? Eu tenho 69 anos. 69 anos. Então, muitíssimo obrigado pela participação, meu querido, que Deus abençoe. E o doutor Cláudio vai ter o prazer de responder e tranquilizar o senhor, viu, seu Brás? Deus abençoe. E aí, doutor Cláudio? Olha, questão de tontura. E perna, né? A tontura é um sintoma também muito amplo. Exato, né? Pode ser labirintite, como você falou. Muitas coisas e tal. Agora, assim, fraqueza nas pernas pode ser um sintoma de Parkinson, pode ser, e também, assim, quedas. As quedas do Parkinson normalmente não são necessariamente por tonturas. Entendi. É mais porque o movimento ele fica muito limitado. Então, os passos do paciente, ele começa a ficar passinhos curtos e ele tem uma dificuldade de tirar o pé do solo. A vontade é uma e a força física é outra. Exatamente. Então, isso pode gerar uma desequilíbrio, quedas. enfim, né? Exatamente. E aí a gente, inclusive, existe um teste que a gente faz no consultório que é puxar um pouquinho o ombro do paciente para ver quanto que ele consegue e ter essa agilidade de não cair. E para ajudar o seu braço, o que o senhor indicaria, né? Para deixar ele dormir essa noite mais tranquilo? Tontura, às vezes as pernas estão inchando. Eu acho que ele precisa realmente consultar um médico, para ver tudo direitinho, como é que tá a parte cardíaca, porque pernas inchando pode ser a parte cardíaca, pode ser a parte vascular, né? Tontura, pode ser labirintite, pode ser alguma coisa central que a gente fala. Não sei se ele tem varizes também, pode ser. Varizes, então, na verdade, é um caso muito particular. É bom ver direitinho. Mas seu Brás, então é importante o senhor buscar ajuda, não aproveitar que o senhor semana que vem tem o exame, aproveita e pergunta tudo, viu? Pergunta tudo. Então eu estava perguntando, doutor, assim, como é que em casa, né, a pessoa, qual é a lição de casa? Poxa, a pessoa está em casa, vai deixar a pessoa com Parkinson isolada, proporcionar movimento, ajudá-la, como é que a família pode ajudar uma pessoa que tem Parkinson em casa? A família tem um papel importantíssimo no Parkinson, né? Primeiro, o estímulo, né? A gente não deve isolar o paciente com Parkinson de forma alguma, porque o Parkinson ele precisa de estímulo. Entendi. Então, assim, ajudar nas tarefas que para ele, dependendo do estágio, para eles sejam possíveis de realizar. Então, às vezes algumas tarefas mais finas, então, por exemplo, vai mexer com um prato, às vezes é mais difícil, mas, por exemplo, algumas tarefas, principalmente de grande amplitude, então, varrer um chão, fazer alguma coisa assim. Dirigir depende do estágio, tá? Então, um estágio mais avançado, né? Principalmente pela bradicinesia, então, assim, agora é um estágio mais leve, quando a pessoa já tá fazendo tratamento, tudo direitinho, muitas vezes, volta no consultório e você nem percebe que tem o Parkinson, porque o estágio leve bem tratado, fica muito bem. Então, assim... eu acho que é um diálogo entre o médico que está acompanhando o paciente e o médico com a família, viu? Isso tem que acontecer. E o telefone está tocando, graças a Deus. Alô, boa noite. Dona Beatriz. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, de Lucerna, Santa Catarina. Como é que está a linda e bela Santa Catarina, Dona Beatriz? Tá linda, maravilhosa, como sempre. Que maravilha, viu? Tá acompanhando Saúde e Fé. Tá gostando do programa? Adoro todos os programas da TV Aparecida. Muito obrigado pelo carinho, viu, né? E qual é a sua pergunta, aproveitando que o médico está aqui ao vivo, entrando na sua casa, é claro. Qual é a sua pergunta para o Dr. Cláudio? Assim, eu tenho síndrome das pernas inquietas. E eu uso Cifrol, que é um remédio para o Parkinson. Então, eu quero saber se eu estou sendo certa, medicada, e se com esse Cifrol eu não posso desenvolver o Parkinson. Muito bem. Já faz mais de 10 anos que eu estou tomando esse remédio. Entendi. A senhora poderia falar a sua idade também, para ajudar na resposta? A minha idade é 74 anos. A gente não quer ser indelicado e perguntar a idade para as mulheres, enfim, mas às vezes é importante para o médico dar uma resposta mais contundente. Claro, eu entendo perfeitamente. Lindona, um beijo para a senhora, viu?
e vai ouvir a resposta aí na sua casa com muito carinho, viu? E aí, doutor, como é que você pode ajudar a dona Beatriz? Olha, o Cifrol é o famoso Pramipexol. Ele é um agonista, ou seja, ele ajuda a dopamina a funcionar no cérebro. Ok. Então, ele não dá mais dopamina. Ele estimula a dopamina, vamos dizer assim, que ele ajuda. É realmente um medicamento indicado para síndrome das pernas inquietas, é o melhor medicamento para isso. O que é uma síndrome de pernas inquietas? A síndrome das pernas inquietas, principalmente à noite, a pessoa ela começa a sentir um incômodo, principalmente nas pernas. Dor, formigamento? Não é uma dor, não é um formigamento, é uma sensação que é difícil de descrever, inclusive o paciente, e ele sente um alívio mexendo as pernas. Às vezes tem gente que fala que parece que uma coceira dentro do osso, alguma coisa, e isso atrapalha muito o sono, atrapalha bastante a qualidade de vida do paciente. Inclusive alguns podem ter até em outros momentos, mas principalmente durante a noite. E o Cifrol, né, que é o agonista que ela toma, é o melhor medicamento para isso, ajuda bastante mesmo, mas só que o uso dele não vai levar a um Parkinson, um parkinsonismo. Então ela pode tomar sem problema. Opa, pergunta chegando. Angelita, bom fim de livramento de Nossa Senhora Bahia. Obrigado, dona Angelita, que Deus abençoe. Que maravilha, viu? Meu tio tem 59 anos, foi diagnosticado com o mal de Parkinson e agora está com dificuldade de fala. É possível atingir a voz? E ele também ficou sem agilidade. É possível que as doenças causem esses sintomas? É a Angelita. Doutor, 59 anos, não é a partir dos 65 ou pode também ter um Parkinson meio que precoce aí? É a Angelita, doutor. Pode ter o Parkinson, ele pode ser mais cedo, sim. Pode ser mais cedo? Sim, não é comum, mas pode. Não é comum, mas pode. Mas essa idade de 59 anos, sim, já é comum. Um sinal. Tá? Então, assim, acima de 55 ali já é comum. Abaixo de 50 já é mais incomum. Entendi. Né? Mas respondendo à pergunta da Angelita, né? Dificuldade da fala, atingir a voz. Dificuldade da fala, sim, acontece bastante essa dificuldade. Isso é uma coisa bem comum, tá? Normalmente a gente consegue resolver com o tratamento e fonoaudiologia. Fonoaudiologia aqui tem um papel importantíssimo, porque é tanto a voz, às vezes, a primeira acometida, mas depois a deglutição, né? Então, assim, o que acaba virando uma bola de neve, porque o paciente não consegue ingerir os alimentos direitinho, então acaba perdendo peso, acaba perdendo musculatura, então a fono é muito importante nesse sentido, além dos medicamentos, né? E a questão da agilidade que ela falou é a grande marca do Parkinson, né? Que é a bradicinesia que a gente falou, que é o movimento lentificado. Então isso é bem clássico do Parkinson, esses dois sintomas que você relatou pra gente. Doutor, o programa está terminando, a gente aprende tanta coisa aqui. Então, lição de casa, né? Lição de casa. Para a gente se prevenir, enfim, a gente não sabe amanhã depois, enfim, mas algumas lições de casa a gente pode fazer, né? Isso é para todo mundo, para homem, para mulher, enfim, porque o Parkinson não escolhe o gênero, enfim. Então, a lição de casa, o que é importante assim, a gente guardar hoje no coração sobre essa doença? Importante a gente guardar Não guardar a doença, mas guardar essa informação. A informação. Então, uma coisa muito importante que a gente, hoje na medicina, tem cada vez mais incentivado é a atividade física, alimentação. São coisas, assim, extremamente importantes, porque não só para Parkinson, outras coisas. Uma pessoa com Parkinson pode fazer atividade física? Deve fazer atividade física. Então, a pessoa com Parkinson deve fazer atividade física. Então, é assim, se a pessoa já tem uma vida saudável, atividade física, alimentação, etc., e venha eventualmente desenvolver um Parkinson, um Alzheimer, qualquer doença neurodegenerativa, com certeza essa pessoa já vai evoluir muito melhor do que uma pessoa que seja sedentária, etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nos primeiros sintomas, então assim, tá sentindo que a mão tá ficando um pouco mais rígida, ou tá vendo aquele tremor, tá, procura um neurologista para fazer o diagnóstico direitinho, tá? É muito importante. Por quê? Não só para começar o tratamento para o Parkinson, mas também para excluir outras doenças. Igual o nosso amigo ligou, né? Falou que fez uma cirurgia de tumor. Alguns tumores podem imitar o Parkinson. Então, assim, e tumor, quanto antes operar, quanto antes tratar, melhor, né? Então, assim, conforme qualquer sintoma neurológico que ocorra, é importante procurar um médico para... Tem cirurgia para Parkinson também? Existe cirurgia para Parkinson também, que é o DBS, né? Que a gente fala. É reservado para casos um pouco mais graves, né? Não é uma coisa de acesso
tão amplo, mas existe. Certo. Gente, eu gostaria de continuar com um bate-papo aqui com o Dr. Cláudio, mas você sabe, TV também é tempo, né, gente? Olha, quem quiser entrar em contato é 12-3945-0504 ou 12-99675-8701 e tem o Instagram, que é @Elevor Neurologia. Doutor Cláudio Watanabe, eu vou convidar o senhor, doutor, para vir aqui comigo nesse cantinho aqui da fé, o cantinho da fé, com São Peregrino, com Nossa Senhora, com a nossa Bíblia aberta, os 7 santos hoje e o copo d'água. O senhor tem alguma intenção para a gente colocar nesse momento de oração, doutor? Queria desejar aí uma oração para, principalmente meus pais, né? Minha esposa que está me acompanhando, Como é que é o nome dela? Filhos, Mariana. Sempre minha companheira está junto comigo. E minha avózinha, tadinha, está de cama já, com Alzheimer e tudo, então a gente faz outro tema Alzheimer, intenções. Importante a gente falar, viu? Eu queria colocar a sua vida, seu ministério, seu trabalho, a sua família, com muito carinho, a sua disponibilidade de ter vindo até aqui, né, no santuário, nos nossos estúdios aqui do Saúde e Fé. Quero também vamos colocar juntos, eu quero convocar toda a minha equipe aqui para a gente rezar junto, principalmente hoje, para as pessoas que estão com câncer, né? As pessoas que estão assim acamadas, em tratamento, hospitalizadas, nas UTIs, as pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, as pessoas que estão enlutadas nesse momento e principalmente, minha gente, pelas vítimas de Petrópolis. Então hoje a nossa oração, pedindo a intercessão de São Peregrino, de Nossa Senhora Aparecida, de São José, pelas vítimas de Petrópolis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, te apresentamos essa água tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor abençoá-la, e que através desse sacramental desça sobre cada filho e cada filha toda a bênção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou pedir para o doutor Cláudio tomar essa água. Gente, eu vou ficando por aqui, Semana que vem, cirurgia plástica restauradora. É o nosso tema, viu? Muitíssimo obrigado pelo carinho, que Deus abençoe. Um ótimo resto de noite e um bom final de semana para você e para sua família, viu? Tudo de bom. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus abençoe.